Você sabia que a forma como pensamos a escola hoje pode estar desperdiçando o potencial dos nossos alunos? Pensa comigo, quando você pensa em escola, quais são as primeiras imagens que te vêm à mente? Cadernos, cadeiras enfileiradas, alunos tentando acompanhar todo o conteúdo no mesmo ritmo, do mesmo jeito, através de atividades, de provas. E quando eu penso nos meus tempos de escola e comparo com os dias atuais, eu percebo que não houve mudanças significativas. E eu me questiono se esse modelo tradicional de ensino ainda dá conta de formar cidadãos críticos, criativos e capazes de colaborar, de tomar decisões, de lidar com o erro, com o imprevisto ou com outro. Durante décadas, a escola ela foi pensada para transmitir um conhecimento, mas hoje precisamos de algo a mais. Precisamos de espaço onde os alunos possam pensar, criar, colaborar, se expressar e até mesmo aprender com o erro. E nesse vídeo eu vou te mostrar que existe um caminho possível para transformar a sala de aula num espaço muito mais vivo, mais humano e mais significativo. Eu vou te mostrar como um simples jogo de tabuleiro moderno dialoga perfeitamente com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e como eles podem ressignificar a forma de aprender, de ensinar e de se relacionar com a educação. Bora conhecer? Oi! Eu sou o Desley e como educador eu venho há anos explorando o potencial dos jogos de tabuleiros modernos na educação. Não como distração, não como um momento de intervalo, mas sim como uma ferramenta pedagógica poderosa para o desenvolvimento de habilidades e competências alinhados com aquilo que a BNCC estabelece como objetivo central da educação brasileira. Mas vamos direto ao ponto. O que exatamente a BNCC propõe? A BNCC estabelece 10 competências gerais que todo estudante deve desenvolver ao longo da sua trajetória escolar. Competências que envolvem o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. O foco está em formar sujeitos completos preparados para uma vida em sociedade e não apenas para decorar o conteúdo para as provas. Mas como podemos trabalhar isso de forma prática e envolvente sem sobrecarregar o professor? Ou melhor, como tornar o aluno protagonista deste processo de aprendizagem? Quando questiono se é possível aprender brincando, na maioria das vezes, todos acreditam que sim, é possível. Mas quando eu questiono se hoje a escola implementa jogos de tabuleiros em sua prática pedagógica, são pouquíssimos que colocam essa atividade em prática. E quando paramos para analisar as 10 competências gerais da BNCC, eu quero que você olhe e me diga quais dessas habilidades você acredita que não é possível de maneira nenhuma desenvolver através dos jogos de tabuleiros modernos. Responde aqui pra mim nos comentários. Quando eu falo em jogo de tabuleiro, é provável que você pense em xadrez, damas, war, banco imobiliário, jogo da vida. Mas hoje o universo de jogos de tabuleiros evoluiu. Existem diversos jogos de tabuleiros pensados para desenvolver a estratégia, a comunicação, a empatia, a cooperação, o raciocínio lógico e principalmente a socialização. E o mais importante é que esses jogos colocam os alunos no centro da aprendizagem. Ele não é um ouvinte passivo, ele é protagonista para uma experiência que envolve regras, escolhas, consequências e, claro, muita diversão. Além disso, jogar permite o desenvolvimento de diversas habilidades, como por exemplo, o planejamento estratégico, a memória, raciocínio rápido, socialização, cooperação, contorno de objeção, tolerância à frustração, principalmente com os mais pequenos, percepção visual e espacial,
negociação, competitividade, respeito, inteligência emocional, empatia, autocontrole, foco e concentração e trabalho em equipe. E eu vou te mostrar como cada uma daquelas competências podem ser trabalhadas com os jogos de tabuleiros modernos e o melhor, de forma bem didática. Na competência 1, conhecimento, jogos como Timeline estimulam a curiosidade histórica e científica. Já o código secreto, ele desafia o vocabulário e a associação de ideias. Em pensamento científico, crítico e criativo, o Dixit ele explora a criatividade e diversos pontos de vista. Pandemic exige um raciocínio lógico e tomada de decisão. Em repertório cultural, jogos de civilização como Seven Wonders ou Carcassonne ampliam o contato com a cultura, com a história, geografia e diversos povos. Em comunicação, jogos festivos como Telestration e Só Uma potencializam a expressão oral, escrita, além da escutativa. Em cultura digital, muitos jogos têm as suas versões digitais e integram aplicativos que já trabalham uma lógica similar aos jogos eletrônicos, promovendo um letramento digital de forma indireta. Mas além disso, também podemos pensar em jogos sequenciais e desencadeamento de ocorrências diante de uma possível condição. Em trabalho e projeto de vida, jogos cooperativos como Ilha Proibida e Ito treinam a colaboração e o planejamento de longo prazo. A argumentação, jogos de negociação e blefe como, por exemplo, Catan e Sheriff of Nottingham, exige defender ideias, negociar acordos e respeitar discordâncias. Em autoconhecimento e autocuidado, jogar envolve lidar com frustração, celebrar conquistas, gerenciar emoções, ter autocontrole e preservar os laços fora do ambiente de jogo. Em empatia e cooperação, em times aprendemos a entender o outro e apoiar estratégias que foram pensadas de forma conjunta. E assim há diversas opções de jogos cooperativos que poderiam facilmente ser utilizados nessa categoria e que já foram falados aqui anteriormente, como é o exemplo de Código Secreto, Pandemic, Ilha Proibida, Ito, Só Uma, dentre outros. Responsabilidade e cidadania. Jogar implica em respeitar as regras, saber lidar com vitórias e com derrotas, desenvolver um senso ético, coletivo e a empatia entre os alunos. Observe que muitas vezes, através de uma única experiência de um jogo de tabuleiro, trabalhamos diversas competências que a própria BNCC propõe de forma assim que a gente nem percebe. A BNCC nos desafia a inovar e os jogos de tabuleiros modernos, eles são umas ferramentas capazes para criar ambiente onde errar é permitido, onde cada escolha gera um aprendizado real e onde cada aluno se torna sujeito ativo da sua trajetória, resultando em um clima organizacional muito mais suscetível e propício para a aprendizagem e fixação do conhecimento. Agora eu quero te mostrar um caso prático em uma das minhas aplicações do jogo Zint, o jogo dos inteiros, em 3 turmas do 7º ano, onde pudemos identificar alunos que eram tímidos e que não gostavam de resolver equações matemáticas na sala tradicional, que começaram a se expressar e buscavam resolver problemas de forma muito mais interativa através do jogo. E depois, quando eu perguntei para a professora o que ela estava achando daquela atividade, ela me disse que nunca tinha visto a turma tão animada para errar, aprender e tentar de novo. E foi mais interessante ainda porque ela disse que o jogo conversa diretamente com o conteúdo que ela havia acabado de passar na sala de aula dias antes daquela semana. Aquele dia ficou evidente que o jogo ele é um ensaio para a vida. E é exatamente isso que a BNCC quer. Uma escola que prepara para o mundo real, trabalhando competências e habilidades para muito além do conteúdo das apostilas. Eu costumo dizer que hoje as pessoas são contratadas pelo currículo e muitas das vezes são desligadas das empresas devido ao seu comportamento. E os jogos são aliados valiosos para compreender como cada um se comporta e se expressa diante de algumas situações. E você, já experimentou usar jogos de tabuleiro em sala de aula, em casa ou em outros espaços educativos? Compartilhe aqui comigo nos comentários a sua experiência, suas dúvidas e sugestões de jogos para se utilizar em sala de aula.
Vamos construir uma educação muito mais divertida e completa que faça sentido, tanto para o professor quanto para o aluno. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus outros colegas educadores. Caso esse vídeo alcance 100 likes, vamos ter uma conversa com professores que já implementaram os jogos de tabuleiros em seu cotidiano escolar e quais foram os seus resultados. E se você é educador, considere a se tornar membro aqui no canal. Temos diversos vídeos exclusivos sobre jogos e educação. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!